Doutor Pedro, Oi, Fernando, tudo bem? boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Conseguiu conciliar o compromisso, doutor Pedro? Eu estava presidindo ali a comissão do SUSPEN, eu tinha recebido a presidência, mas aí o doutor Márcio retornou, eu devolvi a presidência. Ele já tinha avisado que a gente teria esse compromisso. Já está transmitindo ainda não? Já estamos ao vivo já, doutor Oh, que Pedro. maravilha! Então, uma boa tarde a todas e a todos que nos assistem. É uma alegria muito grande a gente estar nessa oportunidade aqui desse bate-papo. Muito obrigado, a gente sempre agradece. Estamos aqui com 3h58 para a nossa precisão de horário, esperando 2 minutinhos para dar o start, tá, doutor Pedro? Ótimo. E aí o senhor tem o compromisso que a gente termine aqui até 15 para as 5, né, doutor Pedro? A gente, na verdade, houve um pequeno adiamento. Eles vão começar às 5h15 lá. Então, se a gente quiser, se precisar a gente estender um pouquinho, eu acho que a gente pode estender também. Perfeito, ótimo. Aí o senhor vai administrando o horário conosco aí também, tá? Conforme for Vamos sim. a necessidade de encerrar, o senhor fala para a gente aí que às vezes começa a ter algum tipo de participação ou pergunta e a gente vai Sim. administrando aqui conforme o seu horário, tá bom? Vamos lá. Perfeito. Vamos aí já recebendo algumas pessoas já participando, já acenando para nós, já dando uma boa tarde. O tema aí está atraindo, né? Bastante importante para o momento. E como o senhor falou, né, comigo um pouquinho antes, que a gente vai ter chance ao longo do ano de conversar e explorar ainda mais esse tema, né? Com certeza, eu acho que a gente vai ter muitas oportunidades. É um ano eleitoral difícil, porque a gente conta aí, pelo menos até agora, com uma polarização muito grande e independente de qual será o resultado final, mas a gente sabe que a gente vai ter uma eleição acirrada, a gente vai ter os candidatos com muita vontade aí de mostrar, né, os seus programas. Pelo menos a gente espera que seja uma eleição nesse sentido, que seja uma eleição em que os candidatos possam mostrar os seus projetos, mostrar a forma de governar o nosso país, governar o nosso Distrito Federal e fazer também um bom trabalho na nossa Câmara Distrital, né? Isso mesmo, doutor Câmara Pedro. Legislativa. E vejo aqui que, de minha parte, entrou minha colega Karen. Bem-vinda, Karen. A associação do TRE está entrando aqui também, a associação que vai nos ajudar aí com alguns brindes, fazendo sorteio para os participantes, sempre parceira. E acho que também já temos um grande prestígio com a entrada da doutora Marilza. Já tá aqui doutora Marilza Neves Gebrim, doutor Carlinhos também conosco. E agora pronto, doutora Lúcia entrou, doutor Pedro. Doutora Lúcia Bittar também, nós estamos muito prestigiados. Doutora Lúcia entrando, podemos começar. Vamos lá. Então, muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou Fernando Veloso, sou assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. E nessa tarde, como membro do grupo de trabalho constituído neste tribunal, que coordena as comemorações dos 90 anos da Justiça Eleitoral, comemorados no último dia 24 de fevereiro. Estamos num ano muito festivo e muito importante para a Justiça Eleitoral, não só comemorando esses 90 anos da Justiça Eleitoral no Brasil, mas também o voto feminino, que coincidiu com essa data. Então, muito marcante, altamente significativo. E aí, iniciando então essa nossa programação ao longo desse ano, nós temos a satisfação de conduzir essa live, recebendo o juiz de direito do Tribunal de Justiça do DF Territórios, Dr. Pedro Jungtai Neto, para falarmos sobre a fiscalização da propaganda eleitoral no Distrito Federal e, de forma mais precisa, mais específica, sobre a evolução dos trabalhos realizados no tribunal ao longo da história das eleições nessa capital. O objetivo, de maneira geral, é contextualizarmos as ações praticadas pela Justiça Eleitoral para manter a lisura, a ética e a legalidade da propaganda eleitoral dos candidatos e dos partidos durante o período das eleições, ressaltando as mudanças das práticas adotadas e o aperfeiçoamento e a evolução da legislação ao longo dos tempos. Particularmente, quando a gente
percebe de maneira muito clara, muito explícita, os avanços tecnológicos que foram adotados pelos políticos, pelos candidatos, de um modo geral. E, com isso, a massificação do uso das redes sociais. Então, doutor Pedro, mais uma vez, agradecemos muito a sua disponibilidade, conseguir nessa sua agenda tão demandada, ter aqui um alô com a gente, uma participação com a gente, para que a gente possa tratar desse assunto de maneira bastante lúdica, didática, como o senhor tem uma capacidade muito grande de exercer e clarificar as ideias, e a gente possa, então, bater esse papo. Muito obrigado, doutor Pedro, mais uma vez. E antes de começar a conversar, então, com o senhor, ressalto mais uma vez essa nossa comemoração da criação da Justiça Eleitoral em 1932, e sempre lembrando, né, num momento tão importante, que trata-se de uma justiça especializada, muito célere, muito transparente, muito segura, que contribui para a garantia do fortalecimento da nossa democracia no nosso país. Então, parabenizamos a todos os magistrados, servidores, que fazem essa justiça funcionar com muita galhardia, com muita vibração, com muita energia, que só quem está aqui dentro sabe como funciona. E também lembrando que a justiça eleitoral não funciona sem a participação popular, porque são inúmeros cidadãos que, no tempo certo e por tempo certo, colaboram com a realização do pleito a cada ano das eleições, em especial falando dos nossos mesários que vêm aí fazer com que a eleição efetivamente aconteça. Então, doutor Pedro, muito obrigado e passo já a palavra para que o senhor inicie se apresentando. Diria o seguinte, por que o senhor está aqui com a gente? Por que nós convidamos o senhor, doutor Pedro? Bom, então agora, oficialmente, né, muito boa tarde a todas e a todos que nos assistem. É um privilégio muito grande, eu agradeço o convite do TRE-DF, agradeço o seu convite, Fernando, para a gente vir bater esse papo. E acredito que a gente está, de fato, em um ano muito importante, né, para o nosso país. O ano de 2022 é um ano de eleições gerais e onde há um interesse muito grande, onde todas as pessoas, em especial os nossos eleitores, eles têm um interesse muito grande de saber um pouco sobre as regras, saber um pouco como é que a justiça eleitoral funciona. Então, você perguntando um pouco, pedindo que eu me apresente. Então, eu vou fazer uma audiodescrição, que hoje em dia o CNJ nos sugere, e eu acho que é, de fato, uma medida bastante interessante. Eu sou um homem de 48 anos, branco, com algumas entradas no cabelo, já começando a ficar grisalho, estou vestindo uma camisa clara, azul clara e uma gravata. Estou sentado aqui no escritório da minha casa. Bom, sou juiz do Distrito Federal de Território, sou juiz de direito há 21 anos. Nós completamos ontem, no dia 9 de março, a minha turma fez 21 anos de magistratura, já sou servidor público há mais tempo, desde 1994, e nesses 21 anos aí de magistratura eu tive a oportunidade de ser juiz auxiliar da presidência do CNJ com a ministra Ellen Grace, primeira ministra do Supremo Tribunal Federal e primeira mulher presidente do Supremo Tribunal Federal. Em 2010, 12, fui juiz auxiliar da Corregedoria do TJDF, com o desembargador Sérgio Bittencourt. Em 2013, 14, fui novamente da Corregedoria e da Presidência, com o desembargador Dácio Vieira. E em 2014 a 2016, fui da Corregedoria novamente do Tribunal de Justiça com o desembargador Romeu Gonzaga Neiva, atual presidente do Tribunal de Justiça. Em 2018, tive a oportunidade de ser juiz da fiscalização da propaganda eleitoral no TRE-DF, quando a presidente era a desembargadora Carmelita, e agora, novamente, eu continuo na administração do TJDF, na função de juiz auxiliar da Corregedoria. E já fui juiz eleitoral substituto em Ceilândia, fui juiz eleitoral titular em Ceilândia e fui juiz eleitoral titular da 14ª Zona Eleitoral, que é a zona eleitoral da Asa Norte. Então, eu tenho esse contato muito grande aí com o TRE-DF. Em 2018, é importante lembrar, a nossa Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral era composta pela doutora Marilza Neves Gebrim, que gentilmente nos assiste aqui, já vi que está nos assistindo, e pelo doutor Eduardo Henrique Rosas. Então, era, na verdade, uma comissão formada por 3 juízes. Em regra, a COFP ela é formada por 3 juízes de direito e a gente trabalha auxiliando o Tribunal Regional Eleitoral, a Corte Eleitoral, nesse trabalho de fiscalização da propaganda. E talvez a característica mais importante aí
que é a última, mas não menos importante, é que eu sou marido da Lúcia Jungtai, que é analista judiciária do TRE-DF há mais de 16 anos, é da casa e que também está aí nos assistindo com toda a equipe que eu tenho visto aqui, eu estou vendo aqui que a gente está muito prestigiado. Então, não tão breve assim, mas eu acho que essa é a apresentação, Fernando. Perfeito, doutor Pedro, excelente. Estamos aqui vendo não só a participação aí da Lúcia, mas também entrou aqui o nosso diretor-geral, o Guilherme, acaba de estar entrando aqui com a gente, participando também, e a gente vendo bastante adesões chegando aqui para a nossa conversa. Então, doutor Pedro, iniciando aqui essa nossa ciclo aqui de questionamentos, perguntas, de bate-papo, o senhor bem falou que esteve aqui em 2018 com a doutora Marilza, com o doutor Eduardo, à frente da Comissão de Organização e Fiscalização da Propaganda Eleitoral nessas últimas eleições de 2018. Qual foi o principal desafio àquela época na condução dos trabalhos? Como o senhor enxergou isso, por favor? Fernando, eu acho que não apenas naquela época, mas eu acho que desde um pouco antes daquela época, naquela época, e eu acredito que isso vai acontecer também cada vez mais. Desde então, a gente vai observar cada vez mais esse fenômeno. Nós tínhamos, num passado não muito distante, aquela quantidade imensa de panfletagem, de outdoor, de bandeiras, de flâmulas. Enfim, tinha uma forma diferente de fazer a propaganda eleitoral. Ainda hoje, nós vamos continuar tendo aí essa questão do santinho, ou de fazer um comício e eventos dessa natureza. Só que a principal característica, o que tem transformado, não apenas as eleições, mas tem transformado a nossa vida no planeta Terra, é a internet. Então, a partir do momento em que nós temos uma ampliação da utilização da internet, nós temos uma maior inclusão digital, nós temos a grande maioria dos nossos cidadãos, dos nossos eleitores, com acesso a um aparelho de celular e com acesso às redes de internet e às mídias sociais, às redes sociais, nós passamos a ter uma virada de chave também na questão da propaganda eleitoral. Então, eu arrisco dizer, sem muito risco assim, de estar equivocado, que o maior desafio que nós tivemos na eleição de 2018, na fiscalização da propaganda, e certamente teremos também agora em 2022, são as fake news. Então, se eu tivesse que eleger uma questão central, é a questão das fake news. Então, um excesso de informação, ou melhor, de desinformação, que invade de uma forma, às vezes, até estranha, porque as pessoas nem sabem como é que elas recebem uma quantidade de informações, que muitas vezes é uma informação que aparenta ser uma informação de uma fonte, aspas, segura, mas, na verdade, é uma informação que ela é, muitas vezes, produzida né, por inúmeros candidatos, ou vamos chamar de forças políticas, que acabam construindo e impulsionando esse tipo de informação por meio dessas mídias sociais, por meio de grupos de WhatsApp, às vezes até um grupo de família, né, que uma determinada pessoa recebeu ali uma informação, ela muitas vezes não tem a possibilidade de parar e checar aquela informação, verificar se aquela informação ela é de uma fonte segura, se ela é verdadeira, se ela não é verdadeira, e imediatamente já passa aquela informação em um grupo, e daquele grupo já passa para outros grupos, e a gente começa a ter uma avalanche, uma onda, quase que um tsunami de informações, e que demora um tempo ainda para que as agências de checagem de fatos, e até os órgãos oficiais, porque o TSE ele tem também uma página, um serviço ali de checagem de fatos, mas que esse jornalismo profissional, que essas entidades, esses organismos que fazem essas validações, essas checagens, que eles possam reagir a tempo e a modo. Então, eu penso que essa talvez, uma das questões mais centrais que nós
tivemos oportunidade de enfrentar em 2018 e que certamente nós iremos enfrentar novamente em 2022. Claro que a gente tem outras questões, a gente tem a questão do cyberataque, e é importante que a gente diga, o cyberataque ele não afeta em nada a apuração dos votos, a segurança das eleições, em nada, absolutamente nada. Mas o cyberataque ele pode vir a dar uma dificuldade ali nas questões administrativas, internas, de empresas, de órgãos públicos, eventualmente tal. Ainda que isso não afete a apuração ou as urnas eletrônicas, porque as urnas eletrônicas, eu acredito que a maioria das pessoas saibam, mas é bom a gente reforçar, elas são absolutamente seguras e não são conectadas à internet. Então, é muito importante que a gente lembre, reforce, bata muito. Sei que o tema não é esse, mas ele está umbilicalmente ligado, né, à questão da propaganda, porque uma das desinformações mais comuns, né, Fernanda, a gente sabe, é a questão de ataque repetido às urnas eletrônicas. Mas, enfim, então a gente tem também essas questões de cyberataques, onde os tribunais vêm se preparando ao longo de muitos anos, e a Justiça Eleitoral talvez seja uma das que mais investe, se não a que mais investe em segurança cibernética. E a gente está sempre trabalhando nisso e está sempre buscando as seguranças mais modernas, mais eficazes, mais efetivas, para que a gente possa, aí, de fato, proporcionar e favorecer com o auxílio da população, porque, como você bem disse no início, a Justiça Eleitoral ela não é feita apenas dos servidores, dos magistrados eleitorais, da estrutura própria da Justiça Eleitoral, mas ela é uma grande festa da democracia, onde muitos participam, onde a gente tem os mesários, a gente tem os presidentes de mesa, a gente tem toda uma gama, uma constelação de brasileiras e brasileiros que trabalham juntos, unidos, em prol da nossa democracia. Perfeito, doutor Pedro. E essa sua resposta, ela tão ampla, tão macro, uma análise muito sensata, ela me permite aqui uma complementação, apenas um raciocínio complementar, na verdade uma informação complementar, e depois eu já adianto uma pergunta que eu faria mais à frente, mas eu acho oportuno agora. Em termos de informação complementar, como bem disse o senhor, a Justiça Eleitoral ela tem que ser vista pelos brasileiros como uma justiça de plena confiança. Ela tem que ser vista pelos brasileiros como não sei a palavra exata, mas que seria esse espectro de confiança para que a gente possa exercer a nossa democracia e ter os nossos governantes bem eleitos de maneira confiável para a gente fazer. E o que eu queria dizer em relação a isso é que a área de comunicação dos tribunais eleitorais, capitaneados pelo Tribunal Superior Eleitoral, eles têm tido um esforço muito grande em auxiliar, amenizar exatamente isso que o senhor falou, essa disseminação da desinformação. Nem sempre é uma informação falsa, mas muitas vezes é uma informação equivocada e que provoca uma instabilidade na população. Então, é muito importante que todos possam ter essa confiança na Justiça Eleitoral. Estamos fazendo um trabalho sério para que a gente possa, de maneira muito confiável, muito rápida, eleger aqueles que, de fato, foram escolhidos pelo povo. Fernando, então, se você me permitir o gancho, claro, porque é um bate-papo, né? A gente está claro, de modo informal, mas eu queria fazer um registro. Eu fui servidor em outros órgãos, fui servidor da Secretaria do Tesouro Nacional, fui procurador da CAESB, concursado, enfim, tive a oportunidade de ser analista judiciário do TJDFT. E eu posso afiançar, tanto como servidor, quanto como magistrado, há mais de 21 anos como magistrado, como servidor, talvez eu já estou aí há 28 anos no serviço público. O brasileiro, a brasileira, nós podemos ter orgulho do nosso Poder Judiciário. Nós podemos contar com um grupo de servidores e servidoras de altíssima qualificação, de um caráter assim. Olha, é até difícil a gente escolher as palavras mais adequadas, porque assim, é um orgulho imenso. Quem trabalha no dia a dia, quem vê o esforço que os nossos servidores fazem, que os nossos magistrados fazem para prestar a melhor jurisdição, para conseguir, no caso da Justiça Eleitoral, qual que é o nosso objetivo? A Justiça Eleitoral ela é absolutamente neutra, independente
das convicções internas e pessoais, que é óbvio que cada cidadão tem as suas próprias, mas o objetivo da justiça eleitoral é levar a bom termo, ao final da eleição, a gente garantir que a escolha feita pelas brasileiras e pelos brasileiros é aquela que será declarada absolutamente fidedigna, né? É isso. Então, a gente precisa afastar um pouquinho. Às vezes, a gente tem aquele complexo, né, de país em desenvolvimento, porque o Brasil é isso, é aquilo outro. Olha, na justiça eleitoral, nós estamos anos-luz à frente de grandes democracias do mundo. E isso graças às nossas servidoras, aos nossos servidores, aos nossos magistrados, colaboradores e à nossa população. Dificilmente nós encontraríamos em outros países a boa vontade, a dedicação do nosso cidadão de participar como participa, de forma intensa, dos treinamentos aos sábados, aos domingos, no dia das eleições. Quer dizer, os mesários, voluntários, não ganham absolutamente nada, participam de bom coração, têm essa vontade, esse interesse realmente de participar da nossa democracia, de fortalecer cada vez mais as nossas instituições. Eu não podia deixar de fazer esse registro. Eu sei que é só um parênteses, você vai aí fazer a pergunta antes, você me desculpe, mas eu não posso deixar de registrar, porque eu sou, de fato, um grande admirador do trabalho de cada um dos nossos servidores e magistrados. Porque a gente conhece. Eu falo mas eu sei que você também é. Mas, desculpa, vamos em frente. De forma alguma, doutor Pedro. Estamos aí, inclusive, e aí é complementar esse raciocínio, de que a Justiça Eleitoral, dentro da sua seara de comunicação, tem feito esse esforço, né, de estar muito próximo das agências de checagem, das redes sociais, da imprensa, de um modo geral, para que a gente tenha todos como parceiros, exatamente fazendo com que se possa desmistificar e desfazer todos os mal-entendidos por algum tipo de inocência, por algum tipo de desconhecimento, ou às vezes até por má fé, né? Então, assim, o esforço é muito grande para que a gente possa ter isso. E complementando a fala do senhor, eu acho que nós tínhamos que ter, enquanto brasileiros, não falo nem como servidor público, que daqui a poucos dias eu farei 34 anos de serviço público, então de poder judiciário, também estou aqui há tanto tempo, vivenciando isso e corroboro com a ideia do senhor exatamente nesse orgulho. Mas eu acho que nós, como brasileiros, como cidadãos, tínhamos que ter orgulho de falar assim: a nossa eleição é melhor do que a sua aí de fora do outro país. Ao invés de falar assim, por que a eleição do outro não é feita com voto eletrônico? Por que o do outro? Não é isso, não. A gente fala assim: o nosso é melhor que o seu. A gente no Brasil faz melhor do que vocês. Mas, aproveitando, então, toda essa nossa empolgação de conversa, aí eu vou adiante naquela pergunta que o senhor estava falando da desinformação. O que nós podemos fazer, doutor Pedro, para que a nossa população, de um modo geral, desde os mais simples cidadãos, em termos até de conhecimento mesmo, cultural, acadêmico, escolar, até os mais esclarecidos nas suas formações, nas suas posições, para que não caiam nessas armadilhas, para que evitem, à medida que a eleição for se aproximando agora, consigam, de fato, não, e desculpa o termo, mas às vezes entrar até mesmo numa discussão tola ou acreditar em umas certas bobagens, né? Que eu apertei a tecla tal e apareceu outro candidato, coisas absolutamente inimagináveis, ou que numa sala fechada se manipula qualquer resultado, ou esses grupos de WhatsApp que eles proliferam informações absolutamente inconsistentes. O que o senhor diria? Como nós, brasileiros, podemos proteger, nos precaver para não ficar caindo nessas armadilhas? Fernando, eu acho que a Mari Carvalho acabou de colocar aqui, passou já um pouquinho para cima, mas ela falou: disseminar o conhecimento é a melhor arma contra as fake news. Eu concordo em número, gênero e grau. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisava ter, e aí isso é independente de partido, de ideologia, centro-esquerda, centro-direita, norte, sul, leste, oeste, isso não importa. A gente precisava ter, e não é para agora, eu vou falar algumas coisas de longo, médio e curto prazo. Talvez para um longo prazo, a gente precisava consolidar uma cultura do conhecimento, uma cultura do resgate dos seres humanos
que vivem aqui no nosso país. Então, vamos lá, a gente não pode pensar que é normal ou que é bom a gente ter um percentual mínimo ali, eu não arrisco nem dizer qual é, XY, 10%, 15% da população tem um acesso à educação que é uma educação de qualidade, tem acesso às melhores escolas, tem acesso aos melhores cursos, tem acesso a tudo. E a gente tem uma quantidade imensa da população que não tem acesso a quase nada. Então, a gente começa a virar o jogo de um país, a gente começa a fortalecer um país enquanto nação a partir do momento em que toda a nossa população tem acesso ao conhecimento, à cultura. Mas cultura é um termo muito amplo, mas, enfim, não me vem nada melhor. Mas que a gente tenha um acesso maior às possibilidades. Então, isso precisava ser um norte, um vetor de transformação do nosso país, independente de que linha, que corrente política, seja lá o que for. Isso depende, em grande medida, de uma orientação do governo federal, do parlamento federal, enfim, a gente tem aqui do nosso governador, da nossa Câmara Legislativa. Eu acho que isso a médio e longo prazo vai ajudar muito. Mais especificamente, com relação agora a fake news, a gente precisa lembrar que é impossível erradicar as fake news. Isso é impossível. Erradicar a desinformação, a gente impedir 100%. Seria uma utopia, claro. É uma utopia. Até porque a gente não pode esquecer que talvez um ou outro candidato menos bem intencionado, vamos chamar assim, é natural que ele tenha algum interesse em disseminar uma informação equivocada, uma desinformação, uma fake news. Isso é natural. E pode ser que um determinado grupo de apoiadores, seja lá de que linha for, também entre, né, nessa possibilidade e acabe disseminando, por exemplo, determinadas realizações que, na verdade, não aconteceram ou não foram feitas por aquela candidata, por aquele candidato, ou potencializando determinadas ações negativas de outros candidatos, enfim. Então, isso a gente, infelizmente, não tem muito como combater em razão da capilaridade imensa que a gente tem com as redes sociais, as mídias sociais, a internet. Bom, ponto. Mas aí vamos lá para a esmagadora maioria da população que, na verdade, quer uma informação de qualidade e quer transmitir as informações de qualidade. Primeira coisa, se nós pudéssemos falar, e se nós tivermos aqui candidatos que estejam participando aqui conosco, é importante a gente imaginar o seguinte: se um determinado candidato, ainda que ele ache que ninguém está sabendo, que ele e eventuais apoiadores e tal estão disseminando desinformação e fake news, é natural que isso vai estimular que outros candidatos possam vir a fazer também. Então, a partir do momento em que um candidato começa a ter uma campanha escorreita, uma campanha fundamentada em propostas, em visões de futuro, em estruturação política de como aquele grupo político quer o parlamento, quer o poder executivo, quer as mudanças e as melhorias na sua cidade, no seu estado, na sua sociedade, ele começa, aquele candidato, aquele grupo político, ele começa a elevar o nível do debate. E os eleitores não são tolos. Os eleitores, eles podem ter suas preferências políticas, mas eles veem. Se o eleitor ele começa a observar que aquele candidato que ele tem alguma simpatia começa a veicular desinformação, assim, intencionalmente, uma desinformação, intencionalmente, alguma notícia que não corresponde à verdade, e aquilo começa a virar uma constante, e aquele eleitor começa a criar o hábito da checagem das informações, o que é que a gente começa a perceber? Que aquele eleitor ele pode começar a se desencantar com aquele candidato, com aquele partido, com aquela coligação, com aquele grupo político. E isso pode fazer com que
aquele eleitor, ou até um grupo de eleitores, né, que faz parte, eventualmente, de um grupo de WhatsApp, de uma rede social, de uma mídia, que eles comecem a alterar aquele voto. Então, eu penso que é do interesse, em primeiro lugar, dos partidos políticos, das coligações, dos próprios candidatos, que eles preservem uma campanha política de alto nível para que eles possam ser, em primeiro lugar, respeitados pelos seus eleitores. Porque como é que determinado indivíduo quer começar um governo, quer começar um mandato parlamentar, se ele não é confiável ao longo da campanha e se as informações que ele, os cabos eleitorais, o grupo político, os apoiadores, ao longo da campanha, não estão passando informações corretas e adequadas para os seus eleitores. Eu acho que perde muito voto. Isso, na minha visão, né, como juiz eleitoral, como juiz de fiscalização da propaganda. E outra, esse hábito da checagem, ele tem que ser desenvolvido e cultivado dia a dia. Então, a partir do momento em que a gente entra em um período eleitoral, eu acho que cada um de nós, cada eleitor, cada eleitora, nós somos responsáveis por aquela informação que nós consumimos e que nós, principalmente, passamos adiante. Porque receber, todos nós vamos receber. A gente vai receber pelo Facebook, pelo Instagram, pelo grupo de WhatsApp, pelo grupo do Telegram, pelo TikTok, enfim. Nós temos aí várias... né? O bate-papo do happy hour no barzinho, sexta-feira, né, doutor Pedro? Exato. Todo mundo batendo papo, conversando, recebendo notícia e compartilhando. Isso. Só que a sugestão, antes de compartilhar essa notícia, compartilhar essa informação, pessoal, vamos checar, vamos entrar, a gente joga ali, pode ser no Google, porque muitas vezes essa desinformação ela está em cima de fatos pretéritos, fatos que aconteceram, que estão ali acontecendo. Dá uma checadinha, não custa nada, assim, coisa de 1 minuto e meio. Entra nas agências de checagem, tem várias, tem de direita, tem de esquerda, tem várias. Mas entra lá, dá uma checada no Google. Olha, é uma informação verdadeira? Eu quero compartilhar? Vamos compartilhar. Então, isso para nós, eleitores, eleitoras, isso é o 0001 para que a gente possa ter uma campanha de alto nível e para que a gente possa contribuir. Então, se eu puder falar uma única coisa, eu falaria isso. Eu acho que a palavra-chave, doutor Pedro, é exatamente essa, checar. Inclusive, a doutora Marilza colocou essa palavra também durante a sua fala. E, de fato, independente da nossa posição hoje social, independente da nossa educação escolar, independente da nossa idade, mais experiente ou menos experiente, todos nós hoje somos providos de instrumentos de informação. E do mesmo jeito que a gente recebe uma informação que pode não ser correta, a gente tem capacidade de, como o senhor falou, checar essa informação, né? Vai verificar. A gente precisa perceber também que os instrumentos de desinformação eles estão se aperfeiçoando ao longo do tempo. Nós temos, pelo menos, por exemplo, hoje o tal do deepfake, né? Que é gravar a voz de alguém em cima da fala dele, e é uma fala falsa, é um vídeo produzido. Você vê a pessoa, vê ela falando com a voz dela, mas não é ela que falou aquilo. Então, é extremamente importante que a gente saiba. E aí me ocorre algo muito importante no que o senhor discorreu para a gente, que a gente está vivendo um momento tão polarizado em termos de política, particularmente nas eleições presidenciais, que eu acho que a gente tem que ser menos passional e mais racional, né, doutor Pedro? Eu tenho visto muito essa questão daquela paixão tipo time de futebol. Absolutamente nada contra que as pessoas tenham suas filosofias, ideologias, seus partidos, suas convicções. Evidentemente, cada um tem essa liberdade para agir, pensar e atuar e defender aquilo que acha que é o mais correto. Mas termos mais discernimento nessa percepção, para não estarmos apenas agindo com o coração e deixando a razão de lado, né? Com coisas, como eu falei, às vezes muito descabidas, particularmente no que nos atinge em relação ao Tribunal Eleitoral, é essa coisa de dizer que a urna ela é manipulada, de que o resultado da eleição pode ser manipulado, de que não é confiável. É um discurso tão simplório, tão desprovido de qualquer tipo de
argumento mais técnico ou mais sério, que a gente vê que às vezes é apenas uma repetição, porque eu ouvi falar, né? Ah, mas eu fiquei sabendo o quê? Mas não é possível. Então, assim, a gente volta a insistir nisso aí. E aí, concordo com o senhor, acho que a palavra absolutamente importante é checar. Verifique, confirme antes de estar disseminando, né? A doutora Marilza também participou muito bem aí, dizendo para a gente não ser agente de desinformação. E o senhor falou muito bem, a gente vai receber desinformação, informação falsa. Só não propague isso sem antes saber se ela realmente tem algum tipo de base, né? Fernando, duas dicas. O Guilherme Juliano botou aqui dizendo que mas é muito difícil a gente fazer a checagem. Vou dar uma dica. Primeiro, no Google. Todo mundo tem o Google, bota o Google. Então, recebi alguma coisa. Se a notícia ela for muito, assim, muito alarmante, se você receber um negócio que parece estranho, é uma coisa que causa uma comoção muito grande e que vem associado a algum candidato, alguma candidata, pode levantar a orelha e pode desconfiar, porque é uma notícia forte candidata a conter alguma desinformação, ainda que não seja toda ela. Pode ser que ela contenha, porque isso também é muito comum. Pode conter partes verdadeiras e partes de desinformação. Mas como é que a gente faz? Vai lá na linha do Google, joga assim, por exemplo, fake, traço, boato, traço, e coloca um pedacinho ali da notícia. Fake, traço, boato, traço, e o título ou alguma coisa que chamou a atenção, aquelas palavras principais. Alguma coisa, com certeza, vai vir no Google. Primeiro. Segundo, eu convido a todo mundo que está aqui nos assistindo para conhecer o site do TSE. Eu acho que é importantíssimo. O site do TRE, de todos os TREs, os sites eles são muito vinculados ao que o TSE nos propõe. Então, tem uma moldura muito parecida. Mas o site do TSE, ele tem ali uma série de informações que são atualizadas praticamente todos os dias. Então, inclusive, tem um fato ou boato lá, né, doutor Pedro? Tem um fato ou boato lá, exatamente. Então, a nossa sugestão é, vamos lá, vamos conhecer, vamos ver o que é que tem de fato ou boato e tal, porque são informações oficiais, são informações testadas, são informações que os próprios partidos políticos, todos eles, ficam muito em cima. Então, o TSE não tem nem como, ainda que, né? Eu errei aqui qualquer coisa. Se ele errar qualquer coisa, os partidos imediatamente já vão lá e já vão dizer, opa, o TSE não é bem assim e tal, e ele já vai reformular, ele já vai tirar. E, na dúvida, não compartilhe. Se eu tenho dúvida, puxa vida, aqui, ó, o pessoal tá falando aqui, doutora Marilza de novo aqui nos auxiliando. Olha, tá na dúvida. E convicção de que eu travei ali um pouquinho, né, Fernando? Ou foi você? Foi, mas voltou já. Voltou? Pronto. Então, na dúvida, não compartilhe. E pelo que você falou da polarização, eu gosto muito de duas expressões que eu vou reproduzir aqui. Primeira, entre A e Z, nós temos um alfabeto inteiro de possibilidades. Isso não significa que você não possa escolher o A ou o Z. Claro que você pode escolher quem você quiser. E a Justiça Eleitoral ela está aqui para garantir que a sua escolha seja legítima e que seja respeitada. Perfeito. Só que, ainda que a gente tenha toda essa gama de possibilidades entre o 8 e o 88, nós sempre vamos ter aí, né, os números no meio do caminho. Então, vamos conhecer, vamos com calma, vamos... Em primeiro lugar, a gente não deve votar em alguém porque a gente acha essa pessoa é alto, é baixo, é feio, é bonito, é amigo do não sei quem e tal. Não é isso. A gente precisa buscar conhecer o quê? Os programas de governo. Qual que é o programa? O que é que esse candidato ao parlamento, o que ele busca apresentar durante os 4 anos dele aqui no Ativo? O que ele busca no Senado Federal apresentar de projetos, na Câmara Federal, no governo local, no governo federal? Vamos procurar conhecer um pouco mais as pessoas que se apresentam para nos representar, porque eles vão ficar 4 ou 8 anos exercendo um mandato em nosso nome. É a nossa democracia. Então, é muito importante também que a gente tenha esse interesse. Puxa vida, mas é chato.
mas é a nossa vida. A gente não fica assistindo um jogo de futebol 1h30, a gente vai assistir a Copa no final do ano, né? Até depois das nossas eleições. Tantas coisas que a gente que são prazerosas, que são importantes e que a gente faz com prazer. A gente precisa ter isso, um pouco disso também. A gente conhecer, a gente se aproximar, a gente ouvir, né? Ver essas propostas. Mas vamos seguindo, vamos lá. É verdade. Inclusive, doutor Pedro, é interessante também que quando não se trata de cargo majoritário, a gente tem que ver que não vota somente naquele candidato, né? A gente está votando, às vezes, na legenda, no partido. A gente agora, na Câmara Legislativa nossa aqui, está tendo a situação de um terceiro suplente assumindo dentro como deputado, né? Então, às vezes, você nem sabe quem é aquele terceiro suplente e você votou, evidentemente, no candidato eleito, mas quem vai exercer de fato é a pessoa que acabou pegando a suplência ali em algum momento. Então é muito importante que a gente entenda, né, a legenda, entenda o partido, entenda a filosofia, a ideologia, para a gente ter uma convicção. Perfeito. Eu quero fazer uma pergunta em relação a essa questão ainda da checagem. Como é que atua a comissão de fiscalização, doutor Pedro? Como é que foi o trabalho do senhor, doutora Maria, do doutor Eduardo? A gente sabe que tem o Pardal, isso funcionou, isso teve uma dinâmica interessante. Como é que foi isso em 2018? Funcionou demais, Fernando. E aí, bem no início, né, quando a gente começou o nosso bate-papo, a gente já citou que a Justiça Eleitoral ela não é composta apenas dos nossos valorosos servidores, servidoras, dos nossos magistrados. Muito mais do que isso, nós temos os nossos cidadãos. Esse aplicativo, você já adiantou, o aplicativo Pardal ele foi muito utilizado em 2018. Então, o que é isso? Qualquer cidadão, qualquer eleitor, ele pega, vai lá, eu acho que ainda não está disponibilizado, porque deve ter uma versão mais atualizada que o TSE vai disponibilizar, mas a partir do momento que o TSE disponibilizar, é possível baixar esse aplicativo ali, ou pela Apple Pay, Google Play, enfim, todas essas lojas de aplicativo, é gratuito, baixa, o cidadão instala e ele começa a observar. Vou dar um exemplo simples aí. Por exemplo, outdoor. Outdoor é proibido, né? Era proibido pela legislação anterior e vai ser proibido novamente agora na legislação 2022. Então, a pessoa está passando ali, pegou seu ônibus, saiu do trabalho, está indo para casa e passa numa determinada localidade e vê ali um outdoor, desculpa, fazendo uma propaganda eleitoral. O que o cidadão faz? Ele vai lá, clica, tira uma foto, insere no aplicativo Pardal e remete para a Justiça Eleitoral. No nosso caso, era para o TRE-DF e caía direto lá para a gente, para a COFP, para a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral. Nós imediatamente víamos aquilo e a gente dava um prazo, a gente despachava, todos os partidos são cadastrados junto ao TRE, então as determinações dos juízes da propaganda eleitoral, a gente geralmente tinha um prazo de 24, 48, 72 horas, a gente disparava isso para que o candidato retirasse essa propaganda irregular, e se ele não retirasse, nós determinávamos a retirada compulsória e poderíamos, inclusive, fazer uma aplicação de multa. Multa, inclusive, se houvesse uma recalcitrância em cumprir a ordem da Justiça Eleitoral ou uma demora no cumprimento dessa ordem. A parte também das mídias sociais, nós tivemos, e vamos ter de novo, porque o TSE já caminhou nesse sentido, já fez todos os termos de cooperação, mas nós tínhamos os acordos com o Facebook, com o WhatsApp, com o Instagram, enfim, com as redes sociais todas, e nós fazíamos encaminhamento, fazíamos uma decisão no gabinete, muitas decisões eram assinadas pelos 3 juízes, por mim, doutora Marisa e doutor Eduardo, encaminhávamos isso aos locais que eram pré-determinados, que eram acordados com a Justiça Eleitoral, e determinávamos que essa propaganda fosse retirada do ar, e ela era retirada do ar, muitas vezes com menos de 24 horas. Às vezes, nós sabemos, por exemplo, que o DF é muito grande, nós temos, né, mais de 3,5 milhões aí de cidadãos, mais de 2 milhões de eleitores, então é natural que determinados apoiadores possam, eventualmente, estar praticando um tipo de propaganda eleitoral que não é permitida, que não é autorizada, e muitas vezes o próprio candidato sequer sabe. Então, também a gente tinha notícia, os nossos servidores vindo para o trabalho, passando em todo o Distrito Federal, entravam em contato, olha, eu vi ali um bandeiraço no meio atrapalhando a pista em determinada localidade. De quem que é o candidato? É do candidato fulano e cicrano.
a gente entrava em contato telefônico imediatamente com a campanha daquele candidato, daquela candidata. Muitas vezes falávamos com o próprio candidato, falou, candidato, nós estamos com um problema agora em determinada localidade. O senhor tem condição de resolver agora para a gente? Ô, doutor, só um instantinho e tal. Dava meia hora, 40 minutos, o pessoal já ligava, doutor, está resolvido, a gente já tirou todo mundo, o pessoal não sabia, ou não estava orientado, ou sabia ou não sabia, bom, enfim. Mas a situação ela era solucionada em pouquíssimas horas. Raras vezes a gente passou aí de 24 horas para a gente solucionar e resolver esse problema. E aí nós vamos falar uma outra coisa. Você falou um pouquinho de panfletagem, né, de modos de propaganda eleitoral. Eu ia até, só antes da sua vamos lá. Continuação, doutor Pedro, mas eu ia até brincar, falar assim, vamos ser um pouquinho nostálgico, então, e vamos voltar ao tempo da panfletagem, né? O senhor não estava aqui na eleição anterior, a 2018, né, de 2014, mas eu lembro de situações, e que aconteceram também em outras eleições, do tribunal sair em blitzes à noite, às vezes madrugada, final de semana, e enchendo caminhões com propagandas, com cartazes, faixas espalhadas por todo o Distrito Federal, às vezes indo em situações irregulares de festa, showmícia, etc. O senhor acha que isso ainda acontece, ainda pode acontecer? Como é que é? Isso é algo, como eu falei, nostálgico, ficou lá para contar a história? E a rede social acabou com isso? E aí, só fechando também, e aquela panfletagem, aqueles santinhos do dia da eleição, aquela papelada espalhada na frente dos locais de votação, o senhor acha que isso ainda acontece, particularmente em locais, às vezes, de periferia? Isso é algo ainda real? Fernando, eu gostaria de dizer que isso é meramente nostálgico e que a gente não vai ver isso, mas eu, infelizmente, acho que se eu dissesse isso não seria verdade. Eu acho que houve uma diminuição muito grande e acredito que cada vez mais isso vai ser reduzido. Primeiro, porque é caro. Se você parar para pensar, a produção desse material impresso, desse material físico, ela é cara. Primeira coisa. Segunda coisa, ela não é eficaz. Pelo que a gente observa, não há um retorno. O custo-benefício não compensa. Então, na realidade, essa distribuição aí, ela é muito pouco eficiente e eficaz. E mais, eu tive a oportunidade, na eleição de 2018, de participar, acho que uns 80, 70, 80 bate-papos aí com rádio, com televisão, com mídia escrita e tal. E tive a oportunidade de conversar com muitos eleitores. E nós ouvimos de dezenas, talvez centenas de eleitores dizendo que eles não votam em candidato sujão. Estou simplificando aqui mais ou menos. Esse é um recado muito bom aqui na live, né, doutor Pedro? Pois é. Candidato mas isso é verdade. Isso é verdade. Quer dizer, aquela distribuição não era uma distribuição. Na verdade, aquele tsunami de sujeira emporcalhando a nossa cidade, entupindo as bocas de lobo da nossa cidade. Lembrando que outubro é o início do período de chuvas nosso aqui no Distrito Federal. Então, vamos lembrar que esse candidato que distribui, que suja, emporcalha a nossa cidade, porque eu não tenho outro termo, vocês me perdoem, mas isso, se você está atacando milhares de papeizinhos no meio da cidade, você está emporcalhando a cidade. Isso. Porque as pessoas pisam em cima, aquele troço vai para dentro da boca do lobo, vai entupir. Nós vamos ter Mas já tivemos situação, né, doutor Pedro? Aqui no Distrito Federal, não me recordo se já aconteceu, mas em outros estados, com certeza, de gente cair, escorregar, se machucar, porque pisou Eu vi isso em alguns locais de votação, eu vi senhores, senhoras idosas com andador, com bengala, escorregando. Quer dizer, um idoso podendo quebrar um fêmur. A gente sabe que uma pessoa idosa, se ela quebra um fêmur numa queda, alguma coisa, é um risco de uma complicação muito grande. Então, assim, na realidade, o eleitor, ele não quer receber santinho, ele não se interessa por isso, ele não vai ler o santinho, e o eleitor do Distrito Federal, que é um eleitor, eu arrisco dizer, e eu acho que é isso, ele é um eleitor muito diferenciado em relação ao eleitor das demais cidades, até porque nós estamos na capital da República.
A gente não pode esquecer, a gente vive na capital da República. Até mesmo o universo geográfico menor também. É menor, é pequeno, a gente precisa dar esse bom exemplo, não é, aos eleitores das demais unidades. Então, assim, me parece que o candidato que evita essa possibilidade de sujar a cidade, não apenas jogando no chão, mas colocando um monte de cara em poste. Eu queria até fazer um desafio, lançar assim, uma proposta que os partidos depois fizessem uma pesquisa para verificar se o candidato sujou nos postes, que sujou a casa dos outros, porque a gente recebeu muita denúncia de pessoas nas suas casas, em que vinha alguém e colocava um cartaz, um folder, não autorizado pelo morador. E eu queria muito saber se essas pessoas efetivamente lograram êxito e foram eleitos. Quantos que sujaram a cidade foram eleitos, né? Pois é. Eu até tomar um exemplo, né, doutor Pedro? Vamos imaginar que esse candidato de fato seja eleito. Ele é um candidato que suja a cidade e está eleito. Que até um contrassenso, né? Isso nos parece um contrassenso, não é, Fernando? Então, assim, uma coisa é divulgar suas ideias, divulgar o seu material. É claro que você pode ter um material impresso, às vezes você vai fazer um comício, vai fazer um showmício, vai fazer uma reunião, a partir do momento em que isso for possível, fazer uma reunião em um ginásio. As pessoas que estão indo para ali são pessoas que querem conhecer aquele projeto político, querem conhecer aquele candidato. Então, ela sair dali com um folder, com material impresso, com as propostas, olha, maravilhoso. Isso é ótimo. Agora, isso não tem nada a ver com ficar atacando todo santo dia quilos e toneladas de papel em locais os mais inadequados possível. Eu lembro que a gente aqui no TRE, doutor Pedro, recolhia esse material, trazia e não tinha o que fazer com ele. Depois você fica um tempo sem poder destruir. E aí depois você tem que fazer isso para incineração, até com a SLU a gente tem dificuldade de conseguir conciliar isso, aonde botar esse material, o que fazer com esse material, como descartar esse material. É um problema para todos, né? Para a cidade, para o tribunal, é terrível. E aí eu vou já também nessa esteira, doutor Pedro, e a gente está quase aí já caminhando para o final, mas eu queria uma abordagem ainda nessa ideia da panfletagem e em seguida eu faço uma pergunta final. A primeira é o seguinte, em relação à boca de urna, o senhor acha que a gente tem problema no Distrito Federal? Como é que ela é trabalhada também pela Comissão de Fiscalização? Eu acho que a gente tem problema no Brasil inteiro. A boca de urna é uma questão que a gente precisa enfrentar com serenidade, com tranquilidade, mas o TRE-DF, todos os regionais eleitorais, eles contam com o apoio imprescindível da segurança pública. Então, nos dias, né, da eleição, que é o primeiro domingo de outubro, e se houver segundo turno, segundo domingo de outubro, as datas, se eu não estiver enganado, deixa eu olhar aqui no nosso calendário, dia 2 de outubro e dia 30 de outubro, nós contamos com um apoio imenso da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, Detran. E que entra naquele rol dos nossos agradecimentos, né, doutor Pedro, Justiça Eleitoral, sempre, né? Magistrados, sempre. servidores de Justiça Eleitoral, voluntários sempre. E todas essas forças públicas que nos ajudam, né? E é um orgulho muito grande. Aqui na capital da República, a gente também conta com profissionais de primeiríssima linha e fica aí também o nosso reconhecimento, nosso agradecimento às forças de segurança também. Então, o que acontece? Os próprios partidos e eleitores, no dia da eleição, eles estão nas ruas, eles estão nos locais de votação. E a gente requisita, a Justiça Eleitoral requisita o apoio de praticamente todos os juízes de direito do Distrito Federal. Então, a gente tem aí nas ruas mais de 300 juízes de direito exercendo uma função eleitoral, com mais uma quantidade, centenas de promotores de justiça que também exercem a função que o Ministério Público também é fundamental, toda a força da Polícia Civil, toda a força da Polícia Militar. A gente tem a possibilidade de requisição de galpões, de áreas. Então, o país ele fica à disposição realmente das autoridades da Justiça Eleitoral, e o mesário, um presidente de mesa, ele é uma autoridade também, né, da Justiça Eleitoral. Sim. Então, a gente tem toda essa gama de forças públicas à disposição da Justiça Eleitoral. Então, eu diria que é um péssimo negócio fazer boca de urna. Primeiro, porque fica importunando o eleitor. O eleitor, em regra,
quando ele está na fila, ele está se dirigindo ali para o local de votação, ele já sabe em quem ele vai votar. Ele já teve toda uma possibilidade durante meses e meses de escolher, de decidir quem ele quer votar. Ele leva ali o papelzinho dele, as pessoas em quem ele quer votar, e ele vai votar. A boca de urna, ela é uma pressão de mau gosto, uma pressão desnecessária, ela é uma pressão irregular, ilegal, e que pode, inclusive, chegar às raias de um crime eleitoral ou de outros crimes do Código Penal. Exatamente. Então, a nossa sugestão sempre aos candidatos, aos partidos, às coligações, vamos ler a legislação eleitoral, vamos nos aprofundar na legislação eleitoral. Nós temos aí excelentes advogados eleitorais que trabalham, né, com esse tema. De orientação, e vamos evitar as condutas irregulares, as condutas ilegais. O eleitor está, a cada ano que passa, mais qualificado. Ele faz questão de eleger, de escolher uma candidata, um candidato com melhores condições realmente de exercer um mandato parlamentar, de exercer o governo do Distrito Federal, o governo federal. E isso aí, na nossa visão, só depõe contra os candidatos. Então, colocar pessoas fazendo boca de urna, tentando, de alguma forma, pressionar, não é? Porque, às persuadir ali na hora, né? Persuadir ali o eleitor na hora, isso não é adequado. Muitas vezes eu penso que não é ético, não é a melhor conduta. Hã? E ainda é proibido, né? Então... E ainda é proibido. Exato. Quer dizer, só faz com que o candidato perca votos. Perfeito. Tá me ouvindo, Topedo? Parece que eu perdi. Perfeitamente, Fernando. Estou me ouvindo bem. E aí, encerro, Topedo. Eu sei que o senhor tem compromisso agora em seguida. Eu, de antemão, já agradeço mais uma vez o senhor ter cedido esse tempinho conosco. É uma história, uma conversa, um assunto que merece que façamos outros encontros. Então, na medida em que houver oportunidade, principalmente da sua disponibilidade, a gente vai voltar a conversar sobre isso. E aí, queria que o senhor encerrasse, por favor, de uma maneira muito objetiva, e não sei se o senhor já tem essa ciência, esse conhecimento. Existe ou existem algumas grandes modificações que estão previstas para esse ano, em termos de propaganda, assim, a questão do showmício, a questão do outdoor, a questão de panfletagem, tudo isso, assim, de uma maneira geral. O que é proibido, o que é permitido. Tem alguma coisa assim que impacte muito? Muito pouco, Fernando. As normas da propaganda eleitoral agora de 2022, elas são muito parecidas com as normas de 2018. Então, a gente praticamente eu não teria agora nada que indicar para indicar assim, olha, voltou ao outdoor, então não, nada. A princípio, as regras, eu já fiz a leitura dessa legislação, o Lúcio até me ajudou, encaminhou aqui os pontos centrais, os pontos principais, mas na realidade a gente não teve, muitas modificações. Praticamente serão as mesmas regras. Mas fica, de novo, a sugestão. Não dá para a gente participar de um certame político, de um processo de escolha eleitoral para exercer ou o poder executivo ou exercer o poder legislativo em nome do povo brasileiro, se minimamente o candidato ele não conhecer as regras do jogo. Então, a primeira coisa, a nossa sugestão desde agora vamos começar a aprofundar, a conhecer a legislação eleitoral, conhecer a legislação da propaganda eleitoral. A gente sabe que tem grandes escritórios aí, que o pessoal chama dos marqueteiros e tal. Então, que o pessoal conheça, aprofunde, contrate bons escritórios para que os bons escritórios possam orientar da melhor forma. E a nossa sugestão, vamos jogar dentro do jogo. O jogo democrático ele é muito favorável, ele é muito positivo. A gente sabe que o nosso país ele demorou, nós passamos por períodos democráticos, períodos com maior dificuldade democrática. A gente está e um marco muito grande para todos nós, eu imagino, é a Constituição de 1988. Então, de 88 para cá, a gente vem fortalecendo a cada dia, a cada instante mais a nossa democracia. Vamos contar com a nossa imprensa oficial. Eu acho que porque determinada rede eu não gosto, então assista a outra.
mas conte, não é? Tanto com a imprensa escrita, a imprensa o rádio, a televisão, são grandes parceiros, são grandes parceiros. A imprensa também da internet, a gente tem grandes jornalistas. Aqui no nosso tribunal, nós temos você na assessoria de comunicação, a gente tem a Karen, que é uma jornalista também de extrema competência, toda a nossa equipe. Então, vamos confiar no que a Justiça Eleitoral ela traz à nossa população. Vamos entrar no site do TRE-DF, vamos entrar no site do TSE, vamos conhecer as decisões que as cortes eleitorais estão tomando para que a gente possa realmente navegar com uma bússola e um norte seguro, para que nós possamos, cada um de nós, dentro das nossas ideologias políticas, filosóficas, culturais, para que a gente faça a melhor escolha, seja ela qual for, e que o vencedor governe para todo o nosso país, que os perdedores também possam aceitar os resultados que forem alçados, não é? E apresentados. Esse é o jogo democrático. Do pleito. Então, esse é o jogo democrático. Vamos respeitá-lo, porque eu acho que nós só temos a ganhar. O que nós queremos para nós, os nossos filhos, netos, e para que a gente possa realmente ver um Brasil cada vez melhor. Eu acho que essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo. Já te agradeço muito a oportunidade desse nosso primeiro bate-papo aí de 2022. Agradeço a nossa audiência, a participação foi muito grande. Eu fico muito feliz de ver a participação das nossas eleitoras, dos nossos eleitores. Eu espero, nessa Semana da Mulher, que a gente tenha uma participação maciça das mulheres. O lugar das mulheres é onde elas quiserem estar. A gente sabe muito isso não é uma frase clichê, uma frase da Semana da Mulher, isso é uma frase do nosso coração, da nossa alma. E nós, homens, devemos fazer o máximo possível para que as mulheres, de fato, possam exercer o poder legislativo, executivo, o judiciário, e que elas brilhem onde quer que elas estejam. Muito obrigado, Fernando. Aí, doutor Pedro. E aí, né, nessa esteira também dessa sua fala final, lembrando que amanhã nós temos uma live com mulheres, são duas juízas do TJ, juízas eleitorais, e a Karen aí mediando com a gente. Então, de extrema importância também, assistam amanhã às 18 horas. E no dia 31 de março, aqui também, já dando um furo na notícia, um spoiler, a gente terá no dia 31 de março, às 16 horas, uma live também sobre os 90 anos do voto feminino com a desembargadora Dilma Lucy. Então, também já está convidada, já aceitou. E a gente está aí tentando reverberar e propagar ao máximo a importância da justiça eleitoral, a importância da participação de todos os cidadãos, cidadãs nesse processo. Jogo democrático, democracia, escolham aqueles que acham e respeitem aqueles que venceram, né? Doutor Pedro, são 17 horas, iniciamos às 16, nossa pontualidade de início e final marcada aqui. Agradeço demais. Agradecemos a associação também, que já fez o sorteio aí de 3 brindes, vai informar depois aos contemplados. Obrigado pela participação de todos que nos assistiram, que Fernando, tiveram essa aula e esse show. Pode dizer, doutor Pedro. Eu queria agradecer a Associação TRE, que eu recebi aqui muito carinhosamente. Eu recebi uma caneca e um brinde aqui da associação. Agradecer a Edivan, o carinho do Edivan, do TRE e de toda a associação. Muito obrigado, recebi de coração e fiquei muito feliz, viu? A doutora Gislaine, que vai estar aqui amanhã na live, já disse que é apaixonada pelo TRE, doutor Pedro? Ela queria ficar aqui para sempre. Ela nos passou aqui essa notícia, agradeceu também a associação. Então, muito obrigado, doutor Pedro. Um ótimo fim de tarde para todos, uma boa noite, que a gente tenha aí amanhã uma grande participação também na continuidade dessas nossas lives. Tá, doutor Pedro? Teremos o senhor aqui, com certeza, na medida do possível, em outras oportunidades. Boa tarde a todos. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. E agradeço aqui.